A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um Cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresento o Cafezinho com Jesus. E hoje nós estamos no nosso quinto áudio, né? Quinto áudio do nosso estudo maravilhoso, né? Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, deixa eu me espreguiçar um pouquinho aqui. Eita! Até estralou. Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos gravar o nosso Cafezinho com Jesus para vocês, vamos mandar esse estudo maravilhoso, né? Ontem nós falamos de Lucas no seu capítulo 2, do versículo 1 ao 7, aonde narrava o nascimento de Jesus Cristo. E ele nasceu muito humilde, meus irmãos, mesmo sendo filho de Deus, né? Ele não veio aqui para mostrar luxo, riqueza, mas ele veio para nascer como um homem e morrer como um homem, né? E ele foi excelente nisso, porque era necessário, né? Mas hoje nós vamos falar agora do anúncio, né? O anjo anunciou que a vida nasceu, porque primeiro o anjo veio falar para Maria que ela iria ficar grávida, mas agora o anjo vem e anuncia que a vida nasceu, meus irmãos, para tristeza de Satanás, porque ele tentou aqui eliminar, meus irmãos, né? Ele tentava eliminar essa promessa, ele não sabia de que lado vinha, nem da onde, né? Ele lutava para tentar descobrir, mas na verdade ele não conseguia saber, né? Então vamos lá? Abre a sua Bíblia em Lucas do capítulo 8 ao 11, né? Agora vai acontecer a continuação de ontem, olha só. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então esses pastores, eles levavam seus rebanhos para os montes, né? Enquanto as ovelhinhas ficavam ali dormindo, eles ficavam acordados, meus irmãos, vigiando para que salteadores, lobos, né? Tipo, animais nenhum viesse arrebatar as ovelhas dali, né? Porque você já viu aqueles desenhos animados? Os pastores iam dormir, né? E colocavam uns cão de guarda, né? Não que os cão de guarda não façam esse serviço, mas aqui em Israel eram os pastores que faziam também, né, meus irmãos? Então o lobo vinha, né, e roubava as ovelhas da manada, e aí quando o pastor ia perceber, ele ia contar, estava faltando uma, né? Uma já foi levada, né? Já foi ceifada. Então o que acontece aqui? Os pastores estavam ali cuidando das suas ovelhas, meus irmãos, né? E olha só, tem aquela famosa briga que Jesus nasceu em dezembro, né? Que na verdade não foi, tá totalmente errado isso daí. Isso aí é marketing para vender, tá? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Até porque dia 25 de dezembro naquela época seria frio, nevando, e os pastores não estariam com suas ovelhas naquela madrugada. Legal? Vamos lá. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Do nada, de repente, uma glória, uma coisa maravilhosa começou a cercar eles. E aí o que aconteceu? E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grandes alegrias, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, Belém da Judéia, lembra? Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Olha só, meus irmãos. Ali, meus irmãos, a gente entende, né, que eles tinham que receber aquela notícia para fazer alguma coisa. Vamos continuar o texto. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quais foram as palavras que os anjos falaram? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque foi uma coisa maravilhosa. Lembra que a morte estava reinando, meus irmãos, e não tinha ninguém para combater ela? Então Deus envia seu filho para combater a morte, e agora ele nasce. Esse trabalhar todinho é porque só tinha morte na história. Agora começou a aparecer a vida de verdade.
Então Jesus agora, meus irmãos, ele nasceu e ele está dentro de uma criancinha, né? O Cristo está dentro de uma criancinha. Ele podia usar poderes e nascer em lugares maiores? Podia, mas não era lícito. Então, Maria e José tá carregando Jesus muito pequenininho, meus irmãos. Ele precisava de proteção. O corpo, Jesus. A criança, homem ali, tá entendendo? O ser humano. Então, os pais tinham que cuidar deles, mas eles não tinham condições naquele momento, não tinham dinheiro. Então, Deus vai enviar pastores a eles, né? Olha só. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Eles disseram: olha, nós estávamos no campo, cuidando de nossas ovelhas na madrugada, e de repente a glória do Senhor, ela nos sobreveio, e um anjo apareceu e nos disse que nasceu o menino na cidade de Davi, por isso estamos aqui. E aí ele deu todas as dicas e a gente veio. Bom, verso 18. Deixa eu ver se é até o 18. Eu ia ler até o 11, né, meus irmãos? Eu estou lendo até o 18. Vamos terminar, né? E todos os que ouviram se maravilharam que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido. Pois bem, o menino nasceu, recebeu a notícia a todos os homens, que o menino, filho de Deus, nasceu. Lembre-se, anote aí, se o pecado reinou na morte, em Romanos 5:21, vamos lá dar uma olhadinha, né? Você deve ter esquecido. Romanos. Para quem é pregador, quem está estudando comigo lá no Telegram, o pregador e o ouvinte, aí ó, coisas boas para pregar, tá vendo? O nascimento de Cristo. Olha só, Romanos 5:21, o que está escrito aí, ó? Na outra página. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, olha só, o pecado estava reinando no mundo. O pecado estava reinando no mundo. Eu vou repetir, o pecado estava reinando no mundo. Porque estava sobre a morte. Estava como a morte. Estava na morte. Até chegar Jesus Cristo para colocar um ponto final nessa história. Então você sabe, o pecado reinou na morte. Romanos 5:21. Agora em Mateus 1:21, Jesus salvará seu povo dos pecados que os leva à morte. Ah não, gente, vocês não podem perder isso. Escreve aí, Romanos 5:21. O pecado reinou na morte. Agora escreve aí Mateus 1:21. Eu vou abrir aqui e vou ler para você, tá? Eu vou ler para você. Olha só, Mateus. Evangelho de Mateus 1:21. E darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Salvando o povo dos pecados, a morte não terá poder sobre ele. Entenderam isso? Isso é muito forte, meus irmãos. Eu preciso que vocês entendam. Então, se você sabe que o pecado ele reina na vida de algum parente seu ainda, é porque na verdade Jesus não nasceu no coração dele ainda. Ele ainda vive na punição do pecado na morte. Então, o salário do pecado é a morte. Quando a morte quer cobrar, ela tem um salário. A morte, quando o pecado quer cobrar, o pecado vai chegando em você e você fala, olha, eu vim cobrar o que é meu. Mas o que é seu? A morte, eu quero a sua morte. Esse é o salário dele. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Ele deu Jesus, meus irmãos, ele deu um presente maravilhoso para você. Você não pode perder essa chance. Você não pode perder essa oportunidade. Ele nos abençoou. Amém até aqui? Ok.
eu paro aqui, meus irmãos, sobre esse texto, né? E amanhã eu continuo. Anota aí a lição de casa, 1 João 2:1. Ah, é maravilhoso. Olha onde caiu a lição de casa. Eu não vou nem falar nada. Vai lá dar uma olhadinha. 1 João 2:1. Está fazendo aniversário hoje, olha só, hein? A Mônica Yara Bitcher da Silva, irmã da Isabel. A Mônica mora lá em Caruaru, Pernambuco, e ela pertence à Igreja Assembleia de Deus. Um abraço para o meu amigo pastor Carlos Adriano, que também é de Pernambuco, tá? Mônica, feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário da Dani, amiga da Malu. Dani, feliz aniversário, a Malu te deseja uns parabéns. Hoje também é aniversário do Cláudio, que é irmão da Malu lá de Minas Gerais, tá? Cláudio, feliz aniversário, Deus te abençoe grandemente. Hoje também é aniversário da Gilvaneide, lá de Aracaju, Sergipe. Gilvaneide, um grande abraço do pastor Alex a você, tá bom? Feliz aniversário. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes. Não tenho não, né? Tenho meus recadinhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Meus irmãos, orem por mim, porque eu estou escrevendo um livro que se chamará Casais e Vendavais, tá? E é caro para publicá-lo, né? Eu vou fazer um livro com poucas tiragens, porque eu não tenho condições de fazer muitas, mas até agora, onde eu estava vendo, meus irmãos, vai custar R$3.000 para que eu faça esse livro. Qual que é a ideia desse livro, meus irmãos? O que eu lucrar desse livro, eu quero dividir, meus irmãos, entre cestas básicas e ajudar pessoas, né? Lógico que eu vou tirar também uma pequena parte para mim, mas eu creio que Deus vai me abençoar grandemente para que eu produza meu livro. Eu já tenho, meus irmãos, R$90 de doação, né? De alguns irmãos para o meu livro. Não estou pedindo para você também ficar ali fazendo doações para isso, mas apenas me ajude em oração. Eu tenho certeza que a oração, quando vocês fizerem, vai tocar no coração de alguém que vai me ajudar aí. Eu vou e faço meu livro. Amém? Onde você pode achar o meu contato se você perder? Na minha página no Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Amém? Até aqui, meus irmãos? Bom, esse é o estudo de hoje. Por hoje é só e amanhã tem mais.